Olá, bom dia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã de sábado, deixar um versículo para a nossa meditação, que está aqui em Isaías 43, e o versículo de número 11, que está escrito: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. No livro de Números, capítulo 21, nos conta a história do povo de Deus, o povo israelita, que estava ali caminhando ainda em direção à terra prometida, e no meio do caminho o povo começou a murmurar mais uma vez, das muitas vezes que o povo havia murmurado, e o Senhor ali enviou no meio daquele povo serpentes que a Bíblia vai narrar como sendo serpentes ardentes. E todas aquelas pessoas que eram picadas por aquelas serpentes morriam. Morreu muito do povo de Deus. Capítulo 21 do livro de Números está escrito essa história. E ali o povo começou a ficar apreensivo, aflito, e foi até Moisés e disse a Moisés que era para falar com Deus, pedir perdão porque eles haviam pecado contra o Senhor. E Moisés ali como servo do Senhor, representante entre Deus e aquele povo, ali mediador entre Deus e o povo, orou, falou com Deus, e o Senhor proveu ali a solução, a saída para aquela situação que aqueles povos, aquelas pessoas estavam passando. Mandou que Moisés fizesse uma serpente de metal e colocasse aquela serpente suspensa em uma haste. Todas aquelas pessoas que fossem picadas pela serpente ardente, elas não morreriam, elas ficariam vivas. Então o meio da salvação para aquele povo naquela época, naquela situação, naquele momento, veio de Deus. Foi o próprio Deus, aquele que usou de misericórdia com o povo que vez ou outra murmurava, que vez ou outra se levantava contra ele, e Deus assim usou de misericórdia e mandou que Moisés fizesse ali aquela serpente para que o povo não mais morresse pelas serpentes ardentes. E como esse versículo que eu acabei de ler nessa manhã, onde está escrito aqui que o Salvador é o Senhor, nos dias de hoje, assim como naquele povo no deserto, a salvação ela veio de Deus, foi o próprio Deus, o Salvador daquele povo, quem deu ali o caminho, a direção para que Moisés pudesse fazer algo e aquele povo pudesse estar salvo. Também nos dias de hoje, para nós, o Salvador permanece sendo o Deus do céu. A salvação que eu e você, que nós precisamos, vem de Jesus, vem do Senhor. Que nesse dia de hoje nós possamos, assim como aquele povo, porque aqui é a palavra do Senhor, está escrito que o povo estava ali, por conta da sua rebeldia, porque havia se voltado contra Deus. Então Deus enviou aquelas serpentes. E nos dias de hoje, eu e você muitas vezes passamos por situações difíceis em nossa vida, por situações de aperto, situações de luta, situações de tristeza, porque muitas vezes por conta da desobediência, muitas vezes por conta da rebeldia ao Senhor, contra o Senhor, por não querer ouvir a voz de Deus, por querer ser independente, pelas escolhas erradas que muitas vezes o ser humano faz, e aí nós acabamos por pagar, por colher aquilo que nós plantamos. E o Senhor, ele permite sim, assim como Deus permitiu lá no deserto que aquele povo fosse picado por aquelas serpentes ardentes, mas o mesmo Deus que permite que eu e você venha passar pela situação difícil, ele mesmo vai dizer, está escrito na palavra do Senhor, que ele é a salvação para mim, para você. Quem sabe é através da situação difícil que a gente passa na nossa vida, em que nós nos lembramos de Deus, em que nós nos lembramos de Jesus e queremos voltar-nos para ele, assim como aquele povo quando se viu ali, muitos morrendo, muitos padecendo, muitos perecendo, foram até Moisés, e para que Moisés fosse até Deus. Muitas vezes é assim que nós passamos em nossa vida, mas a salvação que eu e você, que nós precisamos, ela está em Cristo Jesus, tanto para as coisas que nós padecemos aqui nessa terra, que nós passamos, para a situação, quem sabe hoje você tem passado, como acima de tudo, a salvação para a minha alma e para a sua alma está em Cristo Jesus. É olhando para Jesus, colocando os nossos olhos em Cristo Jesus, assim como aquele povo olhava para aquela serpente e ficava vivo, que eu e você, olhando para Jesus, estaremos a salvo, olhando para o Salvador e Consumador da nossa fé, para aquele que morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado, para aquele que proveu e que é a salvação para a minha vida e para a sua vida. Então que nesse dia, você que me ouve, que você que tem passado por alguma situação difícil, faça como aquele povo ali de Israel, volte-se para Deus, lembre do Senhor, lembre de Jesus, entenda que a sua salvação não está em outro, como essa palavra que eu acabei de ler: fora do Senhor não existe Salvador. O único meio de salvação, a única saída, a solução, a porta, o caminho que eu e você podemos passar, e que é caminho de salvação,
salvação é Cristo Jesus. Que nesse dia você possa inclinar os seus ouvidos e que você possa sim dar um passo em direção a esse caminho, que você possa sim passar por essa porta, que você possa sim reconhecer e receber a Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente nesse dia. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, curta essa mensagem e compartilhe para que o Senhor ele possa falar em mais corações.